túneis de desinfecção. Esses túneis eles já são vistos por todo o país como forma de prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Mas uma nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, questiona a eficácia desses equipamentos. Após mais de 60 dias de portas fechadas, comerciantes da Feira dos Importados, um dos maiores centros de comércio do Distrito Federal, puderam voltar ao trabalho. Para que funcionários e clientes não sejam infectados pelo coronavírus, o uso de máscara e álcool em gel é obrigatório. A administração do local também decidiu instalar este túnel de desinfecção. Basta que a pessoa permaneça entre 10 e 15 segundos dentro do equipamento. É uma segurança a mais exatamente para o cliente, para que ele não possa trazer bactérias de fora da feira e manter um ambiente mais seguro e agradável para todos. A instalação desses túneis de desinfecção é mais uma forma de tentar prevenir o contágio pelo coronavírus no momento em que o comércio reabre as portas. Apesar do esforço dos comerciantes para não parar, especialistas fazem um alerta sobre o uso desses equipamentos. Uma nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, diz que os produtos utilizados, como hipoclorito de sódio, dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, quaternários de amônio, ozônio, entre outros, são aplicáveis em objetos e superfícies, mas não recomenda a aplicação direta em pessoas. O Conselho Federal de Química afirma que os túneis podem representar riscos à saúde. Podem causar irritações à pele, às vias respiratórias. Qualquer estudo envolvendo a utilização dessas cabines no combate à Covid-19 deveria levar em consideração um novo coronavírus, e não há estudos envolvendo ele. Estados, Distrito Federal e municípios estão adotando medidas de prevenção e combate ao vírus de forma específica, de acordo com a situação de cada local. Isso depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu no mês passado que cabe a cada um definir as políticas relacionadas à Covid-19. Na semana passada, o governo do Distrito Federal já havia permitido a reabertura gradual do comércio. Lojas de roupas, calçados, extintores e o setor de corte e costura foram os primeiros a voltar a funcionar. Hoje são os shoppings e centros comerciais. Espaços religiosos como as igrejas e academias permanecem fechados. Bom, e para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora pela internet com o doutorando pela Universidade de Brasília em Direito, Estado e Constituição e também integrante do grupo de pesquisa Percursos, Narrativas, Fragmentos, História do Direito e do Constitucionalismo. É o doutor Bruno Arthur Hoheim. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui. Bom, nós acompanhamos agora na reportagem, é polêmico, né? Esse túneis de desinfecção. Nós vimos essa medida, ela está sendo instalada em algumas regiões do país. O consumidor, né, tendo em vista que não existe uma comprovação científica e até um questionamento da própria Anvisa, o consumidor ele é obrigado a se submeter a esse túnel? Assim, depende. Tem dois grupos de situações que têm que ser distinguidos aqui. Se a passagem pelo túnel for uma imposição vinda de alguma norma de algum governo local, uma lei estadual, por exemplo, ou uma lei municipal, em princípio haverá obrigatoriedade sim para o cidadão entrar no estabelecimento. Contudo, como essa é uma prática de questionável mérito científico, sem grande base científica, a norma muito provavelmente vai ser considerada inválida se houver o recurso ao judiciário. Então, resumindo, há obrigatoriedade jurídica, mas a norma pode ser declarada inconstitucional posteriormente. Se for uma iniciativa privada, se for uma ideia de um comerciante que não, eu vou abrir a loja e como extra, para entrar tem que passar pela câmera. Aí não há obrigatoriedade e o cidadão pode se negar a entrar na loja. Doutor Bruno... Desculpa, pode se negar a passar pelo túnel. Bom, nesse caso, o que prevalece, então? O direito individual ou coletivo? Já que envolve essa questão de saúde pública, né? Bom, no caso de regulação de atitudes que as pessoas devem tomar para andar em público em tempo de pandemia, prevalecem as imposições do poder público. E há uma clara base constitucional a respeito. A Constituição é herdeira do iluminismo, vendo o indivíduo como um fim em si mesmo. Ao mesmo tempo, reconhece que ele pode ser vulnerável a diversas contingências da vida, de modo que determina que o poder público tem o dever de agir em certas áreas, dentre elas a saúde. A Constituição de 88, assim, determina a ação pública para a proteção dos direitos individuais, o que inclui as diferentes medidas de combate à pandemia que temos presenciado nos últimos meses.
É possível, inclusive, lançar mão de medidas não facilmente aceitáveis em outras circunstâncias, como imposição para andar de máscaras na rua. Medidas essas que seriam questionáveis em outros períodos, mas passaram agora a ser aceitáveis em tempos de combate à pandemia, por passarem a ser proporcionais e fundamentadas para a preservação da saúde de todos os cidadãos. Agora, para a gente finalizar aqui, uma questão polêmica, né? Se o consumidor, a pessoa se submete a esse túnel de desinfecção e tem, por exemplo, alguma alergia, alguma reação, ela pode entrar com pedido de indenização contra o estabelecimento, por exemplo? Olha, vai depender muito das circunstâncias. De novo, vamos voltar para aquela divisão do início, né? Se o túnel é uma imposição de um poder público local, dificilmente o cidadão poderá pedir indenização do estabelecimento, caso haja danos, porque o estabelecimento foi obrigado a assim agir, não tinha uma escolha. Por outro lado, se não há nenhuma norma local exigindo a instalação desse tipo de túnel e o comerciante usou a máquina porque optou, porque quis, pode-se, em tese, sim, dependendo das circunstâncias e do dano, pleitear a indenização. Aqui claramente se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao estabelecimento responsabilidade objetiva por danos causados a consumidores, sobretudo quando se trata de medida não lastreada em pesquisas científicas. O dono do empreendimento que submete o consumidor a uma medida que pode trazer danos e não tem lastro científico, aqui corre um risco considerável, sim. Quer dizer, cada caso é um caso, mas é de fato um tema muito sensível, né? Eu conversei com o doutorando, doutor Bruno Arthur. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Uma boa tarde. Foi uma satisfação, muito obrigado.